Padre Fábio de Melo acordou antes do amanhecer naquela manhã cinzenta de inverno. O silêncio do pequeno retiro espiritual no interior de Minas Gerais era quase sagrado. Ele se sentou à beira da cama, calçou os sapatos surrados e caminhou até a janela. Respirou fundo, deixando o ar frio e puro limpar seus pensamentos. Pegou seu caderno de anotações e escreveu: Senhor, que eu possa ouvir tua voz hoje. Que minhas palavras sejam tuas, meus passos, os que desenhaste. Na mesa de madeira velha, uma xícara de café ainda fumegava. Seu dia começaria com a missa, seguida por um momento de oração com os fiéis que ali se reuniam em busca de paz. Mas antes disso, algo inesperado aconteceria. O porteiro do retiro bateu à porta. Padre Fábio, chegou uma carta para o senhor. É do Vaticano. Fábio ergueu as sobrancelhas, intrigado. Do Vaticano, repetiu tomando o envelope das mãos do homem. Era fino, mas pesado em significado. O selo dourado brilhava sob a luz fraca do quarto. No topo, o timbre oficial. Santidade Papa Leão XIV. Com cuidado, abriu o envelope. A letra, elegante e firme, parecia escrita com alma. Querido filho no Senhor, escrevo-lhe com coração paternal, movido por uma inspiração que não é minha, mas do alto. Rezei muito antes de escrever estas palavras, pedindo a Deus que me guiasse. Você tem sido instrumento de misericórdia para tantos, e sinto que o Espírito Santo prepara algo novo. Há uma missão que o espera, uma que talvez você nem imagine. Não será fácil, mas será cheia de graça. Peço que mantenha o coração aberto e os olhos fixos em Cristo. Em breve, tudo será revelado. Até lá, continue rezando. Confie. E saiba que estou com você em oração. Papa Leão XIV. Os olhos de Fábio se encheram de lágrimas. Era raro vê-lo chorar, mas aquelas palavras tocaram algo profundo nele. Sentou-se na cama, apertou a carta contra o peito e fechou os olhos. Um longo silêncio se seguiu. Só então, entre soluços contidos, murmurou: O que tu queres de mim, Senhor? Padre Fábio permaneceu sentado na beira da cama por alguns minutos, segurando a carta contra o peito. O coração batia acelerado. Não era medo, mas uma mistura de reverência e incerteza diante do que lia. Respirou fundo, tentando acalmar as emoções. Levantou-se, caminhou até a janela e observou o céu ainda escuro. A aurora começava a surgir timidamente no horizonte. O que tu queres de mim, Senhor? Repetiu em voz baixa, como se esperasse ouvir uma resposta imediata. Naquele instante, alguém bateu à porta. Era a irmã Clara, responsável pela administração do retiro. Padre Fábio, desculpe incomodar, mas há uma ligação para o senhor. É do Vaticano. Ele hesitou por um instante, olhando para a carta em sua mão. Depois, com um leve aceno, respondeu: Estou indo. Enquanto caminhava pelo corredor silencioso, os passos ecoavam como lembranças do seu próprio chamado. Ao atender o telefone, ouviu uma voz calma e solene. Padre Fábio, é Dom Paulo, secretário do Papa Leão XIV. Sua Santidade pediu-me que o informasse. Ele deseja vê-lo pessoalmente em Roma. Será uma visita breve, mas importante. O avião está preparado para buscá-lo dentro de 2 dias. Fábio fechou os olhos. Era real. Tudo aquilo estava realmente acontecendo. Eu irei, respondeu com firmeza, embora o coração tremesse. 2 dias depois, sobrevoando o Atlântico, Fábio olhava pela janela do avião papal, perdido em pensamentos. Recordava sua infância humilde, os primeiros anos no seminário, as madrugadas em oração, os momentos de dúvida e certeza. Sentia-se como Moisés diante da sarça ardente, chamado para algo maior, mas sem entender exatamente qual seria o caminho. Ao pousar em Roma, foi recebido com simplicidade por um pequeno grupo de colaboradores do Papa, sem holofotes, sem cerimônias. Apenas um carro modesto o levou diretamente ao Vaticano. Dentro do Palácio Apostólico, tudo parecia envolto em uma serenidade quase mística.
Quando finalmente entrou no escritório do Papa, ficou surpreso ao ver quem o aguardava além do Santo Padre. Frei Gilson. Os dois sacerdotes se encararam por um longo momento. Um sorriso discreto brotou nos lábios de ambos. Havia entre eles uma admiração mútua, ainda que não tivessem tido muitas oportunidades de conviver antes. O Papa Leão XIV os recebeu com um abraço fraterno. Bem-vindos, filhos queridos. Vocês estão aqui porque Deus assim o permitiu. Há uma missão que só vocês dois podem cumprir juntos. Fábio e Gilson se entreolharam perplexos. O escritório do Papa Leão XIV era simples, quase austero, contrastando com a grandiosidade externa do Vaticano. Luz natural entrava pelas janelas altas, iluminando suavemente os livros e documentos dispostos em ordem sobre a mesa de madeira escura. Uma imagem de São Francisco de Assis repousava num canto e uma pequena cruz de madeira pendia da parede atrás da cadeira do Santo Padre. Padre Fábio e Frei Gilson sentaram-se diante dele, ainda tentando entender o motivo de sua presença ali. O Papa, um homem idoso, de olhar sereno e voz firme, observou-os por alguns segundos antes de falar. «Meus filhos», disse ele com ternura, «Deus tem trabalhado em segredo na vida de cada um de vocês. Vocês foram escolhidos não por acaso, mas por graça. A Igreja precisa de homens que saibam ouvir os suspiros do povo, que entendam as lágrimas dos abandonados, que possam levar a palavra onde o coração humano mais dói». Fábio e Gilson se entreolharam novamente, sem saber o que dizer. O Papa continuou. «Nos últimos meses tenho recebido inúmeras cartas de fiéis brasileiros. Muitas delas vêm de lugares distantes, comunidades esquecidas, famílias desfeitas pela ausência de esperança. Essas pessoas clamam por sentido, por consolo, por alguém que lhes diga: Deus não te esqueceu. Gilson abaixou os olhos. Fábio respirou fundo, como quem sente o peso de uma missão desenhada há muito tempo. Não é por acaso que estão aqui, prosseguiu o Papa. Vocês são instrumentos preciosos nas mãos do Senhor. Por isso, desejo que realizem uma jornada pelo Brasil. Não como pregadores comuns, mas como servos da misericórdia. Percorrerão vilas, bairros carentes, comunidades ribeirinhas, levando a palavra, a oração e a presença da Igreja àqueles que dela mais precisam. Fábio ergueu a cabeça, emocionado. Santidade. O Senhor quer que façamos uma espécie de peregrinação missionária? Exatamente, respondeu o Papa, com simplicidade, humildade e fé. Sem luxos, sem holofotes. Apenas 2 sacerdotes caminhando com o povo de Deus. Frei Gilson sorriu discretamente. E quando devemos começar? Perguntou. Quando estiverem prontos, disse o Papa. Mas saibam, essa missão exigirá mais do que palavras. Exigirá entrega total. Podem haver sacrifícios, cansaço, dúvidas, mas também haverá graça abundante. Um silêncio sagrado tomou conta da sala. Os 2 padres sentiram que aquilo ia além de qualquer projeto humano. Era algo maior. Era uma chamada direta do Espírito Santo. Ao saírem do encontro, já sob o céu azul de Roma, Fábio olhou para Gilson e disse: Parece que vamos voltar para casa de uma forma que nunca imaginamos. Gilson sorriu. Se for vontade dele, sim. Naquela mesma noite, em um pequeno quarto de hóspedes do Vaticano, Padre Fábio não conseguia dormir. Deitado na cama estreita, olhava o teto, enquanto os pensamentos se sucediam como ondas que não cessavam. A missão parecia tão grande quanto a responsabilidade de carregar uma cruz. Ele sabia que não era uma jornada qualquer. Era uma chamada direta do alto. Levantou-se, caminhou até a janela e abriu-a devagar. O ar fresco da noite romana entrou suavemente. Lá fora, as ruas silenciosas pareciam rezar junto com ele. Tirou seu caderno de orações do bolso e escreveu: Senhor, sou pó e cinza diante de ti. Como posso ser instrumento de tua luz? Dá-me coragem para seguir, mesmo quando o cansaço me dominar, mesmo quando as palavras faltarem.
Foi então que ouviu batidas leves à porta. Fábio, posso entrar? Era Frei Gilson, com os olhos cansados, mas brilhantes. Claro, respondeu Fábio, abrindo a porta. Os dois sentaram-se nas beiras das camas opostas, frente a frente. Também não consegui dormir, confessou Gilson. Estou cheio de perguntas. Fábio sorriu com ternura. E quem não está? Você já imaginou como será essa viagem? Perguntou Gilson. As pessoas, as estradas, as emoções. Sinto que vai mudar algo dentro de nós. Eu sei, disse Fábio com voz mansa. Às vezes Deus nos chama não só para servir aos outros, mas para curar algo dentro de nós mesmos. Gilson ficou em silêncio por alguns segundos. E se falharmos? Perguntou, inseguro. E se não formos capazes de tocar tantos corações? Fábio respirou fundo antes de responder. Não somos nós que salvamos, Gilson. Somos apenas canais. O poder não vem de nós, mas daquele que sopra onde quer. Frei Gilson abaixou a cabeça, emocionado. Depois de um longo suspiro, disse: Então vamos confiar. Na manhã seguinte, após uma reunião breve com o secretariado papal, receberam um envelope contendo um mapa do Brasil, marcado com locais específicos. Cidades pequenas, vilarejos distantes, comunidades esquecidas pelos noticiários, mas não pelo coração de Deus. Cada ponto no mapa representava uma alma ferida, uma família dividida, uma cidade sedenta de esperança. Ao abrir o envelope, Fábio sentiu um frio percorrer sua espinha. É como se ele já soubesse onde precisamos estar, murmurou. Gilson assentiu. Talvez tenhamos que voltar ao começo, reencontrar aquilo que nos fez escolher esse caminho. Fábio sorriu. Então prepare-se. Vamos ao encontro do povo de Deus. 2 dias depois, embarcavam num voo comercial rumo ao Brasil, sem luxo, sem equipe, sem holofotes. 2 homens simples com uma missão imensa. O avião pousou em uma pequena cidade do interior nordestino, envolta por colinas áridas e casas de paredes descascadas. O sol queimava forte e o vento carregava a poeira da estrada como se fosse um sussurro ancestral. Padre Fábio e Frei Gilson desembarcaram com as malas simples nas mãos e os corações cheios de expectativa. Bem-vindos a São José das Pedras, disse um jovem seminarista, vindo ao seu encontro. O padre daqui nos avisou que vocês chegariam hoje. Enquanto seguiam num carro antigo pelas ruas estreitas, observavam crianças brincando na calçada, velhos sentados à sombra de árvores retorcidas pelo tempo, mulheres pendurando roupas no varal. Era uma vida simples, mas marcada por uma tristeza silenciosa. Ao chegarem à igreja, foram recebidos pelo pároco local, Padre Mateus, um homem de meia idade, com olheiras fundas e voz cansada. Agradeço por terem vindo, disse ele, abraçando-os com carinho. Este lugar precisa de vocês. Naquela noite, reunidos na modesta sacristia, Fábio e Gilson ouviram o relato de Padre Mateus. Há alguns meses, uma grave seca atingiu a região. Os rios secaram, as plantações morreram, muitas famílias perderam tudo. Mas não é só isso. Há também feridas antigas aqui, divisões familiares, mágoas profundas, pessoas que se afastaram da fé, achando que Deus as havia esquecido. Fábio abaixou a cabeça, compadecido. E o que podemos fazer? Perguntou Gilson. Orar, respondeu Padre Mateus. E estar aqui, presença cura mais do que palavras. No dia seguinte, pela manhã, eles caminharam até a praça central. Ali, sob uma figueira centenária, começaram a conversar com os moradores. Um menino aproximou-se com timidez. O senhor é mesmo padre da televisão? Perguntou ao ver Gilson. Frei Gilson sorriu e se abaixou para ficar da altura do garoto. Sou mesmo, sim. Mas hoje sou apenas um padre que veio rezar com vocês. Logo, mais pessoas se aproximaram. Uma senhora idosa chorava baixinho enquanto falava sobre seu filho que partira há anos sem nunca ter voltado. Outro homem, com as mãos calejadas de tanto trabalhar, confessou que já não orava mais, pois achava que Deus não escutava.
Foi então que Fábio, com voz mansa, falou. Às vezes parece que Deus está longe, que ele não responde. Mas saibam disso, ele nunca deixou de ouvir, nem de amar. Uma multidão começou a se formar ao redor deles. Havia algo no ar que ia além do calor do sol. Era como se o Espírito Santo soprasse suavemente entre aqueles corações. À tarde, na igreja quase vazia, celebraram uma missa simples, emocionante. As vozes dos fiéis, embora poucas, elevavam-se como um hino de esperança renovada. Ao final, muitos vieram pedir bênçãos, outros apenas abraços. Padre Fábio segurou as mãos de uma mulher que tremia ao aproximar-se. Eu perdi minha fé, ela sussurrou. Pensei que Deus tinha me abandonado. Fábio olhou fundo nos olhos dela. Ele nunca te abandonou, disse, com lágrimas nos olhos. Ele te trouxe até mim hoje. Isso não é acaso. Ela abraçou-o com força e ele fechou os olhos, sentindo o peso da missão cumprida. Naquela noite, antes de dormirem, Gilson virou-se para Fábio. Você viu? A fé ainda vive, mesmo nas cinzas ela arde. Fábio sorriu. É por isso que estamos aqui. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda nascia tímido por entre as colinas áridas de São José das Pedras, Padre Fábio e Frei Gilson caminhavam pelas ruas da cidade com os olhos atentos às pessoas que já os cumprimentavam com sorrisos e gestos de gratidão. Crianças corriam ao seu lado, algumas mulheres faziam reverências discretas e homens mais velhos acenavam em silêncio, como se reconhecessem ali uma presença maior do que a dos dois sacerdotes. Ao passarem diante de uma casa simples, quase abandonada, viram uma senhora sentada na varanda, envolta em um xale escuro. Seus olhos pareciam perdidos no horizonte. Ela não sorria, não falava, apenas observava. É Dona Lívia, disse Padre Mateus, que os acompanhava. Vive sozinha desde que perdeu o marido há alguns anos. Nunca mais entrou na igreja. Fábio e Gilson trocaram um olhar. Sem dizer nada, aproximaram-se devagar. Bom dia, Dona Lívia, saudou Fábio com suavidade. Meu nome é Fábio e este é o Frei Gilson. Estamos aqui para rezar com o povo desta cidade. Ela não respondeu. Continuou olhando fixamente para a frente. Gilson abaixou-se levemente, ficando da altura dela. Ouvi dizer que esta cidade tem um coração muito bonito. Gostaríamos de conhecê-lo melhor. O seu também. Dona Lívia respirou fundo. Finalmente, seus lábios se moveram. Meu coração está vazio, murmurou. Deus levou meu marido, minha filha foi embora. Fábio sentou-se ao seu lado, sem pressa. Às vezes, parece que Deus nos abandona, disse ele com voz mansa. Mas posso lhe contar uma coisa. Ele nunca para de amar, nem mesmo quando estamos tristes demais para perceber. Os olhos da mulher marejaram. Um longo silêncio se seguiu. Eu rezei tanto, sussurrou ela. Rezei, pedindo cura para meu marido, mas ele partiu mesmo assim. Gilson tocou delicadamente sua mão. Às vezes, senhora, Deus não muda a dor, mas dá sentido a ela. Isso pode ser o começo da cura. Lívia fechou os olhos. Uma única lágrima escorreu. Há tanto tempo eu não ouço palavras assim. Naquela tarde, Fábio e Gilson foram convidados a entrar em sua casa pela primeira vez em anos. Dentro, tudo estava impecavelmente arrumado, como se cada objeto estivesse esperando alguém chegar. Sobre a mesa, uma Bíblia antiga, desgastada nas bordas, mas bem cuidada. Era do meu marido, disse ela com a voz mais firme. Ele lia todos os dias. Fábio pegou o livro com carinho e abriu-o. Na primeira página havia uma dedicatória manuscrita. Para Lívia, minha luz na escuridão. O coração de Fábio apertou. Ele ergueu os olhos para ela. Você ainda quer ler com a gente? Ela hesitou por um instante. Depois, assentiu. Sentados à mesa, os três começaram a ler juntos. As palavras de Jesus ecoavam naquele pequeno espaço como raios de sol entrando por uma fresta. Com cada versículo, algo dentro de Lívia parecia renascer.
Quando terminaram, ela fechou os olhos e disse baixinho: há tanto tempo eu não me sentia tão perto de Deus. Fábio sorriu. Ele nunca se afastou de você. Naquela noite, durante a oração comunitária na praça, Dona Lívia surpreendeu a todos ao aparecer vestida com suas melhores roupas. Sentou-se na primeira fila e, quando chegou o momento das intenções, levantou-se e disse com voz clara: hoje rezo para que outros corações feridos possam encontrar a mesma ternura que encontrei. Um murmúrio emocionado percorreu a multidão. Fábio e Gilson se entreolharam, sentindo novamente o peso e a beleza da missão que lhes fora confiada. Na manhã seguinte, enquanto se preparavam para deixar São José das Pedras, Fábio e Gilson foram surpreendidos por uma multidão silenciosa que se formava do lado de fora da pequena casa paroquial. Eram moradores da cidade, crianças com desenhos nas mãos, idosos com velas apagadas, jovens com cartas escritas às pressas. Dona Lívia estava à frente de todos, com os olhos ainda marejados, mas o rosto iluminado por um sorriso discreto. Nós não queremos que vocês vão embora tão cedo, disse ela com voz firme. Ainda há tanto a ser curado aqui. Fábio aproximou-se lentamente, comovido diante daquele gesto de fé renovada. Não somos nós que curamos, Dona Lívia, respondeu ele com ternura. É o Senhor que age em nossas mãos. Mas, se for vontade dele, ficaremos mais um pouco. Gilson assentiu, emocionado. Os aplausos contidos da multidão ecoaram como um sussurro de gratidão ao céu. Nos dias seguintes, a presença dos dois padres tornou-se ainda mais intensa na cidade. Realizaram celebrações diárias na praça, visitaram famílias, ouviram histórias, rezaram com aqueles que haviam esquecido até mesmo como dobrar os joelhos. Certa tarde, após uma longa caminhada pelas ruas empoeiradas, Fábio sentou-se sob a figueira centenária, cansado, mas feliz. Frei Gilson juntou-se a ele, limpando o suor da testa. Você já percebeu como cada lugar tem uma dor diferente? Perguntou Gilson, olhando ao redor. Aqui é a dor da terra seca. Em outros lugares será outra dor. Mas todas clamam pela mesma coisa: esperança. Fábio assentiu, com os olhos perdidos no horizonte. É verdade. E Deus não escolheu apenas nós dois para vir até aqui. Ele escolheu também os corações que nos receberam. Isso é graça. Enquanto conversavam, um jovem aproximou-se timidamente. Usava roupas simples e suas mãos tremiam levemente. Padre Fábio, posso falar com o senhor? Claro, filho. O que está te afligindo? O rapaz respirou fundo antes de continuar. Meu nome é Lucas. Tenho 23 anos. Há alguns meses, perdi minha mãe. Ela era tudo para mim. Depois que ela foi embora, eu me afastei de tudo. Da família, da igreja, até de mim mesmo. Fábio escutava atentamente, sem interromper. Eu sei que preciso voltar, mas não sei como, confessou Lucas com a voz embargada. Parece que estou preso em um lugar muito escuro. Fábio segurou as mãos dele entre as suas. Às vezes, a gente fica perdido antes de encontrar o caminho, disse ele com mansidão. Mas saiba disso, você não está sozinho. Sua mãe continua perto de você. E Deus, mesmo quando parece distante, nunca parou de te amar. Lucas baixou os olhos, chorando baixinho. O que devo fazer? Perguntou, quase num sussurro. Gilson inclinou-se para a frente. Volte para casa. Reze. Mesmo que pareça vazio, peça ajuda e permita-se sentir a dor, porque ela faz parte do amor. Lucas fechou os olhos e respirou fundo. Vou tentar, disse com firmeza renovada. Naquela noite, durante a oração comunitária, Lucas subiu ao pequeno palco improvisado e falou diante de todos. Hoje decidi voltar para casa, para dentro de mim e para Deus. A emoção tomou conta da multidão. Fábio e Gilson se entreolharam, sabendo que algo maior estava acontecendo ali. No dia seguinte, após uma última missa na igreja, o povo acompanhou os dois padres até a estrada que dava acesso à cidade.
Quando o senhor voltará? Perguntou uma menina segurando a mão de Fábio. Ele sorriu e se abaixou para abraçá-la. Quando o senhor mandar, respondeu. Enquanto o carro partia, Fábio olhou pela janela e viu Dona Lívia acenando com a Bíblia nas mãos. Sentiu seu coração pesar, mas também encher-se de gratidão. Estamos apenas começando, disse baixinho. Gilson sorriu. E a jornada vai nos transformar tanto quanto aos que encontrarmos. O voo noturno levou Padre Fábio e Frei Gilson para o extremo norte do país, onde a floresta se estendia como um mar verde sob o céu estrelado. Ao desembarcarem em uma pequena cidade às margens de um rio largo e serpenteante, foram recebidos por um grupo de missionários locais, entre eles Irmã Teresa, uma religiosa de origem indígena que dedicava sua vida à evangelização e ao cuidado das comunidades ribeirinhas. Bem-vindos à Terra da Água, disse ela com um sorriso acolhedor. Aqui tudo flui devagar, até as palavras precisam aprender a nadar. Enquanto seguiam de barco pela mata densa, Fábio e Gilson observavam as casas sobre palafitas, as crianças brincando nas águas rasas, os idosos sentados nas varandas de madeira, olhando o mundo passar. Era uma realidade completamente diferente da anterior, mas igualmente marcada por histórias de dor e esperança. Ao chegarem à missão local, uma construção simples de taipa e palha, Irmã Teresa conduziu-os até um pequeno salão onde já havia um grupo de fiéis aguardando ansioso. Eles souberam que vocês viriam, explicou ela. Muitos viajaram quilômetros de canoa para estar aqui. Naquela noite, durante a oração comunitária, algo surpreendente aconteceu. Enquanto Fábio falava sobre a misericórdia divina, uma jovem começou a chorar baixinho. Seus olhos fixos no crucifixo pareciam procurar perdão. Depois da reunião, ela aproximou-se timidamente. Meu nome é Mariana, disse com voz trêmula. Eu fui embora da igreja há alguns anos. Tive um filho fora do casamento e me sinto muito culpada. Fábio ouviu com atenção, sem julgamento. Onde está seu filho agora? Perguntou suavemente. Com meus pais, respondeu ela. Mas ele é minha maior alegria. Só que não sei se Deus ainda me ama depois disso. Gilson inclinou-se levemente para a frente. Deus não só te ama, disse com carinho. Ele dança quando você volta para ele. Não importa o caminho que você percorreu. Importa que você tenha coragem de voltar. Mariana abaixou a cabeça soluçando. Depois de um longo silêncio, ergueu os olhos. Podem rezar por mim? Os dois padres seguraram suas mãos e ali mesmo, num canto da missão, elevaram uma oração simples, cheia de fé. Quando terminaram, Mariana sorriu pela primeira vez naquela noite. No dia seguinte, enquanto caminhavam pelas trilhas da floresta, Fábio virou-se para Gilson. É impressionante como cada lugar nos ensina algo novo. A floresta tem suas próprias lições, respondeu Gilson. Ela nos faz lembrar que nem tudo precisa ser rápido. Às vezes, a cura também cresce devagar. Mais adiante, encontraram um velho pajé que vivia próximo à comunidade. Ele não era cristão, mas sempre mantinha diálogo respeitoso com os missionários. Ouvi dizer que vocês são homens de palavra, disse ele, sentado numa esteira sob a sombra de uma árvore imensa. Gostaria que me contassem sobre esse seu Deus. Fábio sentou-se diante dele, sem pressa. Meu Deus é um Deus de amor, disse. Um Deus que não escolhe apenas um povo, mas abraça todos os corações que o procuram com sinceridade. O pajé escutava atentamente, balançando levemente a cabeça. Nossa terra também fala de espíritos bons. Talvez sejam o mesmo vento que sopra por toda parte. Gilson sorriu. Talvez sim, o Espírito Santo sopra onde quer. Naquela tarde, houve uma celebração na beira do rio. As águas refletiam o céu e os cânticos ecoavam entre as árvores.
Crianças mergulhavam na correnteza enquanto os adultos cantavam e rezavam. Era uma fé simples, profunda, conectada com a natureza e com o sagrado. À noite, Fábio escreveu em seu caderno: Senhor, hoje aprendi que tua graça não tem fronteiras, que teu amor alcança até os recantos mais escondidos da terra, que tua palavra pode ser ouvida até mesmo na língua do vento. Gilson, ao seu lado, fechou os olhos e murmurou: continuamos sendo apenas instrumentos, mas instrumentos que começam a entender a música. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda despontava tímido por entre as copas das árvores, Fábio e Gilson caminhavam pela margem do rio com irmã Teresa ao seu lado. O cheiro da terra molhada misturava-se ao canto dos pássaros, criando uma atmosfera quase mística. Ontem à noite, disse a irmã com voz suave, Mariana veio me procurar. Ela disse que pela primeira vez em anos dormiu em paz. Fábio sorriu discretamente. A graça de Deus é assim, silenciosa, mas profunda. Gilson assentiu. É como essa floresta. Parece imutável, mas, se olharmos com atenção, tudo cresce aos poucos. Enquanto caminhavam, ouviram o som de um tambor ecoando ao longe. Era um chamado ritualístico, vindo de uma aldeia próxima. É a comunidade indígena Iauanauá, explicou irmã Teresa. Eles souberam que vocês estão aqui. Um líder espiritual deseja falar com vocês. Curiosos e respeitosos, os dois padres seguiram a irmã até a aldeia. Ao chegarem, foram recebidos com gestos de acolhimento. Crianças corriam entre as cabanas de palha. Mulheres preparavam ervas medicinais e homens mais velhos observavam com olhar sereno. Sentados diante de uma fogueira que crepitava suavemente, encontraram o pajé Quarahy, um homem idoso, com cabelos brancos e olhos que pareciam guardar séculos de sabedoria. Oh, saudações, filhos do mundo, saudou ele, com voz grave e firme. Ouvi dizer que vocês carregam palavras de luz. Fábio inclinou levemente a cabeça. Carregamos sim, mas também viemos aprender com o povo que habita esta terra há tanto tempo. Quarahy sorriu. A humildade é o primeiro passo para ouvir a voz do universo. Houve um momento de silêncio antes que o pajé continuasse. Há muitos anos, minha tribo viveu um grande sofrimento. Uma doença estranha chegou, levando muitos de nós. Naquela época não entendíamos por que o céu parecia fechado, até que um missionário veio até nós. Ele rezou, cuidou, chorou conosco, não nos pediu nada em troca. Desde então, aprendemos que existem diferentes caminhos, mas um mesmo coração. Fábio sentiu o peso daquelas palavras. Olhou para Gilson, que permanecia em silêncio, profundamente tocado. Nossa fé também ensina isso, disse Fábio, que todos são filhos do mesmo Pai, mesmo que o nome dele seja pronunciado de formas diferentes. Quarahy assentiu. Vocês trouxeram algo novo para este lugar, disse ele. Não apenas palavras, mas presença. Isso cura mais do que qualquer remédio. Naquela tarde, houve um encontro especial na praça central da aldeia. Os moradores reuniram-se em círculo e Fábio e Gilson compartilharam histórias de esperança, falando sobre perdão, amor ao próximo e a importância de ouvir o coração. Em seguida, cantaram juntos usando melodias simples, quase ancestrais, que pareciam fluir naturalmente entre todos. Ao final, uma jovem Iauanauá aproximou-se timidamente. Eu queria perguntar uma coisa, disse ela hesitante. Se eu quiser aprender mais sobre esse seu Jesus, posso? Fábio sorriu com ternura. Claro que pode. Ele ama todos os seus filhos, inclusive você. A jovem abaixou os olhos por um instante e depois ergueu-os, como se tivesse encontrado algo dentro de si. Eu vou rezar para ele hoje à noite. Quando retornaram à missão, o sol já se punha, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Fábio sentou-se sob uma árvore, abriu seu caderno e escreveu: Senhor, hoje aprendi que tua palavra não precisa de templos grandes para ser ouvida. Às vezes, basta um rio, uma fogueira, um coração aberto.
Gilson sentou-se ao seu lado, fitando o horizonte. Sabe de uma coisa? Disse ele baixinho. Estamos sendo transformados tanto quanto aqueles que encontramos. Fábio virou-se para ele e sorriu. Talvez essa seja a maior graça desta jornada. Na madrugada seguinte, enquanto o mundo ainda dormia sob o manto da escuridão, Fábio e Gilson foram acordados por um barulho suave à porta de sua acomodação na missão. Irmã Teresa estava ali, com os olhos marejados e uma expressão que misturava urgência e ternura. Padre Fábio, Frei Gilson, há uma família que veio de muito longe para vê-los, disse ela baixinho. Eles atravessaram quilômetros de rio para chegar até aqui. Fábio levantou-se imediatamente, sem perguntar mais nada. Gilson o seguiu, calado, mas atento. Na pequena sala de visitas da missão, encontraram um casal jovem e uma menina de cerca de 7 anos. O homem segurava a mão da esposa com força, como se buscasse coragem em seu toque. A criança mantinha os olhos fixos no chão. Meu nome é Elias, apresentou-se o homem, com voz embargada. Esta é minha esposa, Clara, e nossa filha, Viemos porque Isabela. Precisamos de ajuda. Fábio sentou-se diante deles, inclinando-se levemente. Conte-me o que está acontecendo. Clara respirou fundo antes de falar. Há alguns meses, Isabela começou a ter sonhos diferentes. Ela diz que vê luzes, ouve vozes e sente coisas que não consegue explicar direito. No começo, achamos que fosse apenas imaginação de criança. Mas depois, as coisas começaram a mudar. Isabela ergueu o rosto pela primeira vez. Tinha olhos grandes e profundos, como se carregassem segredos antigos. Eu ouço uma senhora falando comigo, disse a menina com voz tranquila. Ela me chama pelo nome e diz que eu preciso rezar pelas pessoas que sofrem. Fábio e Gilson trocaram um olhar. Havia algo naquela criança que ia além do comum. Você tem medo dessas visões? Perguntou Gilson suavemente. Ela balançou a cabeça. Não, ela é muito boa. Só que, às vezes, as outras crianças têm medo de mim. E os adultos também. Clara apertou a mão da filha. As pessoas estão começando a dizer que ela é diferente demais. Alguns chamam de possessão. Outros querem que nos afastemos da cidade. Fábio fechou os olhos por um instante, buscando orientação interior. Quando os abriu novamente, falou com firmeza. Nada que vem de Deus assusta. Pode até surpreender, pode até confundir, mas nunca assustar. Se essa senhora que Isabela vê é verdadeiramente quem ela diz ser, então devemos escutar com humildade. Gilson inclinou-se para a frente. Isabela, você sabe quem é essa senhora? A menina sorriu levemente. Ela sempre usa um manto azul, tem olhos que brilham como o luar, e ela me faz sentir protegida. Os dois padres entenderam imediatamente. Era uma experiência mariana, rara, mas real. Quer rezar com a gente agora? Perguntou Fábio. A menina assentiu. Os pais também. Juntos naquela sala iluminada apenas por uma vela tremeluzente, eles se ajoelharam. Fábio iniciou uma Ave Maria e Isabela repetiu cada palavra com naturalidade, como se já soubesse de cor. Quando terminaram, a menina suspirou fundo. Ela está feliz, disse com simplicidade. Seus pais choraram em silêncio. Fábio e Gilson também sentiram os olhos marejarem. Na manhã seguinte, durante a oração comunitária, na beira do rio, Isabela foi convidada a dizer algumas palavras. Com uma voz clara e doce, ela falou: A senhora me disse para pedir por todos que estão tristes, porque ela também chora com a gente. Um murmúrio emocionado percorreu a multidão. Muitos começaram a rezar espontaneamente, invocando a proteção da Virgem Santíssima. Ao final da celebração, Elias aproximou-se de Fábio. O senhor acha que ela realmente viu Nossa Senhora? Fábio segurou os ombros do homem. Não sei se posso responder isso com certeza, mas sei que há graça nela, e isso basta. Gilson juntou-se a eles. Deixem que a fé dessa menina cresça sem medo.
E cuidem para que o mundo não acale com suas dúvidas. Elias e Clara assentiram, comovidos. Mais tarde, enquanto se preparavam para seguir viagem, Fábio escreveu em seu caderno: Senhor, hoje aprendi que às vezes és tu mesmo quem escolhe os instrumentos mais simples para revelar tua presença. Que eu nunca deixe de reconhecer teus sinais, mesmo quando pareçam estranhos. Gilson observava o horizonte pensativo. Às vezes, a maior prova de fé é saber ouvir, disse ele, baixinho. Fábio sorriu. E aceitar o que não entendemos. O avião que levava Padre Fábio e Frei Gilson para o próximo destino era modesto, quase improvisado. As nuvens escuras no céu indicavam uma tempestade iminente, mas nenhum dos dois parecia se importar. Cada quilômetro percorrido parecia desenhar neles novas marcas de entrega e compaixão. A cada cidade visitada, sentiam-se menos como pregadores e mais como ouvintes da dor do mundo. Ao desembarcarem em um vilarejo, nos arredores de uma grande metrópole, foram recebidos por Irmã Dulce, uma religiosa idosa que há décadas trabalhava com crianças em situação de vulnerabilidade social. Este lugar não é como os outros, disse ela, enquanto caminhavam pelas ruas estreitas e sujas. Aqui, a pobreza não é apenas material, é espiritual também. Muitos jovens perderam a fé na vida antes mesmo de conhecê-la. Fábio e Gilson trocaram olhares silenciosos. Sabiam que ali enfrentariam um tipo diferente de batalha. Naquela mesma tarde, visitaram um abrigo para adolescentes em conflito com a lei. O prédio era antigo, as paredes marcadas pelo tempo e pela negligência. Dentro, meninos e meninas entre 13 e 17 anos observavam os recém-chegados com curiosidade misturada à desconfiança. Um deles, Lucas, aproximou-se. Tinha cicatrizes nos braços e um olhar que já vira muito da dureza do mundo. "O senhor veio aqui para quê?" perguntou ele direto. Fábio sorriu com mansidão. "Vim ouvir vocês e rezar com vocês, se quiserem." Lucas soltou uma risada amarga. "Rezar para quê? Para que as coisas fiquem melhores. Ninguém nunca rezou por mim." Gilson inclinou-se levemente para a frente. "Às vezes, Deus não tira a dor, mas dá sentido a ela. E isso pode ser o começo de algo novo." Lucas ficou em silêncio. Por alguns segundos, pareceu que ia embora. Em vez disso, sentou-se ao lado deles. "Eu perdi meu pai quando tinha 7 anos, contou baixinho. Minha mãe virou dependente de drogas. Eu me virei sozinho, roubava para comer. Depois, virei alvo fácil para quem queria usar meninos como eu." Fábio escutava atentamente, sem interromper. "Hoje, sou só mais um problema para a sociedade", concluiu Lucas. "Não sei se ainda tenho jeito." Frei Gilson respirou fundo antes de responder. "Você tem jeito sim, porque ainda está aqui. E porque mesmo depois de tudo, ainda escolheu ouvir o que tínhamos a dizer." Lucas abaixou os olhos. Uma lágrima escapou. "Eu queria ter alguém que acreditasse em mim." Fábio segurou suas mãos entre as suas. "Você tem. Deus sempre acreditou. E agora, somos nós dois também." Naquela noite houve um momento especial no pátio do abrigo. Um pequeno altar improvisado foi montado com velas e flores. Os adolescentes, relutantes no início, aos poucos foram se aproximando. Fábio falou sobre misericórdia, sobre recomeço, sobre a possibilidade de redenção, mesmo após 1000 quedas. Quando terminou, fez-se um longo silêncio. Então, uma menina chamada Carol ergueu a mão. "Padre, posso fazer uma pergunta?" "Claro, filha. Se eu pedir perdão, será que Deus vai me perdoar de verdade?" Fábio sorriu com ternura. "Ele já te perdoou antes mesmo de você pedir." Carol começou a chorar. Um por um, os outros jovens começaram a se aproximar, pedindo bênçãos, palavras de conforto, orações. No final da noite, Lucas aproximou-se novamente de Fábio. "Posso ir à missa amanhã?" Fábio apertou seu ombro com carinho. "Pode sim, e todos vão te receber como irmão." Naquela madrugada,
Fábio escreveu em seu caderno: Senhor, hoje aprendi que a fé não é só um sentimento. É uma força que resgata, que salva, que devolve a dignidade àqueles que o mundo tentou roubar. Gilson, ao seu lado, olhou para fora da janela, onde a chuva começava a cair. Essa cidade precisava de esperança, disse ele baixinho. Fábio sorriu. E Deus mandou duas almas simples para entregar o que só Ele pode dar. Na manhã seguinte, enquanto o céu ainda carregado refletia a turbulência da noite anterior, Padre Fábio e Frei Gilson se preparavam para deixar o vilarejo. O abrigo estava silencioso, mas havia uma paz diferente no ar, como se algo profundo tivesse sido restaurado naquela noite de oração. Lucas aproximou-se deles com um caderno nas mãos. Eu escrevi algumas coisas depois que vocês foram dormir, disse timidamente. Acho que é uma espécie de oração. Fábio sorriu e pegou o caderno com cuidado. Leu em voz alta. Senhor, se ainda há tempo para mim, me ensina a viver. Se ainda há lugar no teu reino, me deixa entrar. Se ainda há amor, mesmo para quem errou tanto, então eu quero começar de novo. Ao final, todos estavam emocionados. Lucas abaixou os olhos por um instante e, quando os ergueu, parecia mais leve. Eu queria ir com vocês, confessou. Não sei para onde vão, mas quero continuar aprendendo. Fábio e Gilson trocaram um olhar significativo. Sabiam que não podiam levar todos consigo, mas também sabiam que aquela alma precisava ser acolhida. Você pode vir conosco até Roma, respondeu Fábio com suavidade. Mas antes, precisa voltar para casa, encontrar sua mãe, pedir ajuda e deixar que as pessoas boas do seu passado saibam que você está disposto a mudar. Lucas assentiu, com lágrimas nos olhos. Vou tentar. Gilson pôs a mão em seu ombro. Isso já é um começo. No avião de volta, enquanto sobrevoavam nuvens cinzentas, Fábio olhou para seu caderno e escreveu: Senhor, hoje entendi que cada coração ferido é um templo que tu ainda desejas habitar. Que eu nunca perca a coragem de acreditar na tua graça. Que eu nunca duvide do poder transformador do teu amor. Gilson, ao seu lado, folheava o mapa com os destinos marcados. Todos tinham sido visitados. Todos tinham deixado marcas profundas neles. A jornada terminou? Perguntou quase em sussurro. Fábio fechou o caderno e sorriu. A jornada nunca termina, apenas muda de forma. Quando chegaram a Roma, foram recebidos pelo Papa Leão XIV num encontro privado no Palácio Apostólico. O Santo Padre ouviu atentamente cada relato, cada emoção vivida ao longo do caminho. Ao final, ele sorriu com ternura paternal. Vocês entenderam, disse ele simplesmente. A igreja não vive apenas em templos e rituais. Ela vive nas estradas, nas águas, nos rostos cansados e esperançosos do povo Fábio de Deus. Fábio e Gilson inclinaram a cabeça em gratidão. Santidade, disse Fábio. Posso fazer uma pergunta? Claro, filho. Por que escolher a nós dois? O Papa sorriu novamente. Porque Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E vocês abriram seus corações. Isso foi suficiente. Naquela noite, diante da Basílica de São Pedro, Fábio e Gilson assistiram ao pôr do sol. As luzes da cidade começavam a se acender, como estrelas que desciam do céu. Onde vamos agora? Perguntou Gilson. Fábio respirou fundo. Onde quer que haja alguém precisando ouvir que é amado. Era o fim daquela etapa, mas o começo de muitas outras. E você chegou até aqui? Deixe o seu like, comente qual momento mais tocou seu coração e se inscreva no canal. Qual dessas histórias mais te fez refletir sobre a presença de Deus na sua vida? Compartilhe conosco. Até o próximo vídeo.